Ok? Se chegar mais alguém, eu vou admitindo aqui. Se não chegar, a aula está gravada, pode acessar também depois de O Pro gravada é aí para aqui, assistir não a é videoaula. 160. Ok? Então vou compartilhar a tela. Eu nem abri o livro aqui. Vocês estavam vendo que o exercício dos ângulos agora, a gente terminou a correção das diagonais? Sim, sim, terminou. A Terminamos, lição né? sim, foi da 157 até a 159. Aí agora vai começar ângulos dos polígonos 163, né? convexos. Beleza. Deixa eu colocar essa área 160, aqui. que é a leitura. Uhum. Que foi a videoaula de hoje, né? Que eu passei no primeiro horário aí Sim, para vocês assistirem. sim. E vocês acharam fácil a parte de ângulos? E houve silêncio. Uhum. Acharam fácil ou não? Alguém fala alguma coisa? Fala que sim, mesmo que não. Alguma coisa. Não, tem que falar se achou fácil ou se não achou, João. Vem com alguma coisa. Vou retornar lá então para a gente ir falando um pouco sobre isso, tá? Oi, oi. Hoje tá muito lento aqui o recurso da internet. Não sei o que aconteceu, mas tá bem lento. Então, esse aqui a gente ainda não viu, que é a parte de simetria, que eu vou ver mais para frente. Esse a gente corrigiu todos, né? Aí ficou aqui, ó, ângulos nos polígonos. Então, a ideia aqui dos ângulos nos polígonos é a seguinte. Ele usa sempre a ideia do triângulo, né? No triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre dá 180, tá? Então, nos polígonos, nos demais polígonos, ele vai dar a ideia do triângulo. Essa soma dos ângulos internos do triângulo a gente já viu ano passado, mas a gente não fez cálculo, a gente só viu que a soma dava 180. Aqui ele mostra, né, porque que dá 180, fazendo uma demonstração matemática aqui, tá? Isso aqui é uma espécie de uma demonstração. Ele mostra, né, que esse ângulo é correspondente ao ângulo D, ângulo alterno interno. Esse ângulo B é correspondente ao E, alternos internos. Se aqui em cima formam 180 graus, 180 graus, 180 graus, então o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C também dá 180. E a regra é essa, em todo triângulo, a medida dos ângulos internos é 180, ok? Aí ele usa a ideia o quê? De dividir, né, as figuras em triângulos, né? Uma figura que tem 4 lados. Se eu traçar uma das diagonais, sempre uma só das diagonais, tá? Eu vou dividir ela em 2 triângulos, ok? Então, aí eu vou ter um triângulo na parte de cima, 180 graus. Um triângulo na parte de baixo, 180. Então, nos quadriláteros, a soma dos ângulos vai dar 360. No de 5 lados, né, vai dar 540, como está aqui embaixo, né? Ó. Então, é só fazer o número de lados, menos 2, você vai saber a quantidade de triângulos que forma. Pega, multiplica por 180, vai saber a quantidade, qual é o valor do ângulo interno. Tá bom? É uma fórmula bem simples. A fórmula é a soma dos ângulos internos vai ser o número de lados menos 2. O que der, multiplica por 180. Então, se uma figura tem 7 lados, qual é a soma dos ângulos internos? 7 menos 2 dá 5. Pega 5, multiplica por 180. Fácil, né? Sim. Sim. Sim, né? Bem simples, tá? É só pegar a quantidade de lados menos 2,
multiplicar por 180. Agora, o ângulo externo, não importa qual é a figura, tá? Ó, aqui são os ângulos externos, ó, pintadinho e coloridinho. Os ângulos internos, não importa qual é a figura. Não tem importância. Ângulos externos, sempre a soma vai dar 360. Em qualquer figura. Pode ter 4 lados, 5 lados, 6 lados, não importa. A soma dos ângulos externos sempre vai dar 180. Desculpa, 360. Me confundi aqui. Eu estou procurando a minha caneta, porque agora eu anotei o endereço do Pietro e agora eu não acho a caneta. Achei, estava embaixo do computador. Bem, ó, a Laura está aqui, né? Laura está assistindo a aula. Então, hoje faltou a Rebeca, né? Que não estava aqui, a Rebeca, o Bruno. Eu vou anotar quem não está, para me fazer um controle aí da quantidade de pessoas que estão assistindo as aulas. Então, tem 12 alunos, tem 16 na sala, né? Me ajuda com os outros. Bruno, Bruna está aqui, né? O meu tá escrito 13, 3 participantes. O quê? Tá É que eu tô participando, Ah, então são 12 alunos e o professor. Então são 12 mais 2, 13, 14. Quem está faltando? Ajuda aí. Raj. O Raj. Falta um Isso. ainda, né? São 16 alunos ou 15? Guilherme. Vinícius. Guilherme, né? Mas o Melissa. Guilherme estava, não estava? Não sei. Deve ter caído Ô, G, pede para o Guilherme entrar de novo. São 17 alunos, não são? Isso. Está cortando a sua voz, G. Manda um ok para ele entrar de novo, que eu admito ele aqui na reunião. Então, beleza, gente, ó. Ângulos internos depende da quantidade de lados. Se a figura tem 3 lados, 180. 4 lados, 360. 5 lados, 540. E ai, como que eu vou fazer, né? Vamos pôr uma figura que tem 12 lados. Você vai fazer 12 menos 10. Desculpa, 12 menos 2 vai dar 10. 10 vezes 180, 1.800. Então, uma figura que tem 12 lados, a soma dos ângulos internos vão dar 1.800. E para saber cada ângulo? Para saber quanto mede cada ângulo interno, João? Qualquer pessoa, para mim saber quanto que mede cada ângulo interno. Os lados da figura. Ninguém quer arriscar, gente. Não tem problema, não. Acertar, errar é consequência. Ô, Pro, Não, pera, Ó. tá mutado. Ó, eu tenho uma Esse foi meu problema. Eu consegui a soma, tipo, não consegui. É que eu tava sem bateria. Eu Tá tive bom, que colocar Raj. um pouco meu celular pra carregar. Beleza. Tu tem que pegar. Ó, olha essa figura. Ó. Essa figura aqui, ela tem 5 lados. Se eu fizer 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 vai dar 540. 540 é a soma dos ângulos. E se eu perguntar quanto mede cada ângulo aqui dentro? Eu vou ter que pegar os 540 e fazer o quê? Dividir por... Pode falar um pouquinho mais alto aí. Dividir por? 5. Por 5. Dividir pela quantidade de lados da figura. Ó. Não tem 5 ângulos aqui dentro. Então, eu pego 540 e divido por 5. Cada ângulo vai dar 108. Então, é simples, gente, tá? Para saber cada ângulo interno, olha no triângulo, ó. 180, lembra? Dividido por 3 dá 60. Isso aqui, quando os polígonos forem regulares, cada ângulo vai ser igual ao outro aqui. Olha no quadrado. A soma dá 360. 360 dividido por 4 dá 90. Cada ângulo do quadrado, ou quadrângulo do retângulo, 90 graus. Tudo bem, gente?
Tá? Então, somatória, na somatória, número de lado menos 2 vezes 180. Para saber cada ângulo interno, eu pego o que deu, né, nessa multiplicação por 180, dá um resultado, eu divido pela quantidade de lados, eu vou descobrir quanto que mede cada ângulo interno. Tá? Então, é bem simples. E aí, depois eu tinha pedido para fazer os exercícios. Não sei se vocês já começaram a fazer, né? Então, como a aula foi a segunda aula, durou 20 minutos o vídeo, tinha meia hora para vocês tentarem fazer os exercícios aí, né? Os exercícios da página 163 até a página 167. É lógico que eu não quero todos para hoje, né? Tem bastante exercício aí, então vocês têm que ir fazendo ao longo do tempo para a gente poder corrigir isso daí na próxima aula online, que vai ser na segunda-feira. Então, e na aula, primeira aula de segunda, já vai ser uma aula gravada sobre a próxima matéria, que é simetria. Então, vocês têm esses exercícios para fazer. Os de construção de compasso, assim, é mais difícil de eu poder explicar, né? Não tem nem como eu pegar o compasso aqui no computador e mostrar para vocês. Mas tentem fazer. E depois eu vou pedir esse final do capítulo, eu não pedi ainda. Isso aqui eu vou pedir como atividade do bimestre, tá? Então, depois, semana que vem, eu vou pedir também. Ah, não, esse aqui é outra coisa. Pensei que era bem maior aqui. Aqui é simplesinho. Não vou pedir, não. Então, esses exercícios que eu pedi da página 163 até a 167, vocês têm que tirar foto e postar lá no Classroom. Ele entrou como atividade, né? Não como material. Ou seja, vocês façam no fim de semana aí, hoje também, né? E mandem para mim, para que eu possa corrigir, né? Depois, dar nota para quem fez. Eu acho que esse período de aula online que a gente está fazendo em casa, vocês têm que fazer os exercícios do mesmo jeito que a gente fazia na sala de aula. Então, aproveitem o tempo das aulas aí para fazerem os exercícios. Teve meia horinha aí, né, na outra aula. Bem, qual a medida a gente não vai fazer, eu só vou explicar mais um pouquinho como que faz aqui, mas vocês que vão fazer depois isso aqui para a gente corrigir segunda. Qual a medida de cada ângulo interno não indicado? O que vai ter que fazer aqui para descobrir? No A. Eu não sei se está certo, posso falar? Pode falar. Tem que, 71 vezes 3, porque ele é um triângulo, tem 3 lados. Mas tem mas ó, 71 vezes 3, aqui embaixo é 68, João. Tá vendo? Ó, Professor, eu fiz assim, ó. Quanto mede cada ângulo? Quanto que mede a soma dos ângulos internos do triângulo? 180. 180. Então, o que eu tenho que descobrir aqui, ó, é quanto falta para chegar no 180. Entendeu, João? Você vai somar os dois que você já tem e depois ver quanto falta para 180. Ok? Ok. Nos demais aqui, ó, no exercício B, esse ângulo D é quanto falta para quanto? 360. Quanto falta para 360. Então, ó, o que você vai ter que fazer, gente? Vocês têm que ver quanto é a soma de cada um deles. Como que eu acho a soma do polígono? Lados menos 2 vezes 180. Ah, então quer dizer que o que tem 4 lados mede 360 a soma? Isso. Então agora eu vou somar os 3 que eu tenho e vou ver quanto falta para 360. E o que tem 5 lados? 5 menos 2, o que der vezes 180, para você descobrir a somatória no pentágono. Daí você soma tudo e vê quanto falta para chegar nessa somatória do pentágono. A outra figura tem 6 lados, sempre a mesma coisa. Se tem 6 lados, 6 menos 2 dá 4.
4 vezes 180 vai dar um valor. Você vai ter que somar tudo e ver quanto falta aqui no P para chegar nesse valor. Então, para cada figura, a somatória é diferente. Então, você tem que usar a fórmula da somatória, que a gente viu aqui, uma fórmula extremamente simples, né? Mas eu vou colocar lá de novo. Ó. Qual é a fórmula da somatória? Número de lados menos 2 vezes 180. Ok? Você descobre a somatória e aí você vai lá naquele exercício e vê quanto falta para chegar no valor da somatória. Em cada um aqui não falta um valor de um ângulo só, falta o ângulo P, vai ver quanto falta para chegar na somatória do hexágono. Ver quanto falta para a somatória do pentágono e assim por diante. Alguma dúvida do exercício 1? Não, ô professor, a letra A, só para perguntar mesmo, a letra A, o resultado é 41? Bem, não fiz, vou fazer, vamos ver. Eu acho que não. Pode ser assim, né? 1 mais 1 vai dar 2, com mais 8 vai dar 10. Então, eu acho que é 41 mesmo. Tá, ó, 7 dá 139. 139, quanto falta para 180? 41. É isso mesmo, tá? Só que aqui, então, cada um você vai ter. Não é todos que dá 180, né? Um dá 180, o outro 360, o outro valor, o outro outro valor. Para cada um tem que usar aquela formulinha. Mas a A tá certo, é isso mesmo, Carol. Tá bom. Exercício 2. Aí aqui ele pergunta, ó, quais são regular, tá vendo? Ó? Você vai ter que colocar um xizinho quando for regular ou quando não for regular. Vocês viram na aula o que faz um polígono ser regular? Quando que o polígono é regular? Todos os ângulos dele são iguais. Só os Quando ele ângulos? tem a medida dos lados e a medida Isso. dos ângulos iguais. Tem que ter ângulos iguais e lados iguais. Todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos da mesma medida. Aí, quando acontecer isso, ele é regular. Que nem o A não é regular. 3, 3, 2, 2. Já era, né? Um lado diferente. O B é regular. Lados iguais, ângulos iguais. Tá bom? Exercício 3. O exercício 3, ele pede a medida, ó, calcule a medida dos ângulos internos. Então, ele quer a medida de um ângulo interno. Você vai ter que fazer a somatória e depois dividir pela quantidade de lados, para descobrir quanto que mede cada ângulo interno, né? Ele não pediu calcule a soma, ele está pedindo calcule a medida dos ângulos internos. Então, na figura A, você vai contar quantos lados tem. Vamos supor que ela tenha 10. Não sei, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 lados. Você vai fazer 9 menos 2, 7. 7 vezes 180 vai dar a somatória. Só que eu não quero a somatória. Eu pego essa somatória e divido por 9 para descobrir quanto que mede cada ângulo interno aqui. Então, depois você faz primeiro a somatória em cada figura. O que der na somatória, você divide pela quantidade de lados, porque a quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos. Tudo bem? Professor, como assim somatória? A somatória, a soma de todos os ângulos. A fórmula lá no triângulo dá 180, no quadrilátero dá 360. Aquela fórmula da soma, Carol, que eu mostrei agora. Lado menos 2 vezes 180. Ó. Ah, tá. Essa é a somatória. Essa é a soma. Ó. A soma das medidas dos ângulos internos. Então, você usa a fórmula da soma, vai dar um resultado, que é a soma de todos. Você vai pegar o resultado que der e dividir pela quantidade de lados para descobrir quanto que mede cada ângulo. Né? Porque ele não está querendo a soma, ele quer cada ângulo. Mas para saber cada ângulo, primeiro eu calculo a soma. Entendeu? Entendi, professor. Isso aí. Na 4, a mesma coisa, só que ó, olha o que ele pede. Ó. Ele quer saber a medida do ângulo externo aqui, ó, esse x. Mas para saber a medida do ângulo externo, primeiro eu vou ter que descobrir esse ângulo interno que eu pintei de pretinho aqui. Ó.
na explicação que eu dei lá no vídeo, está explicando como faz todos esses exercícios. Tá bom? Então, você vai fazer o quê? Você vai calcular quanto mede cada ângulo interno do heptágono, dos 7 lados, e aí você vai descobrir quanto que mede aqui dentro. Como que eu faço para me descobrir o que mede aqui fora? A soma do de dentro mais o de fora tem que dar 180, que é um ângulo raso aqui de 180. Então, você descobre o de dentro e depois faz 180 menos o ângulo interno para descobrir quanto que mede o ângulo externo. Continuando. Esse aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Você vai ver qual é a somatória de 6 lados. Vamos supor que dá 720, que é o que dá, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o ângulo, esse ângulo de 90, ou seja, 90 mais esse, mais o outro aqui de cima, mais o outro. Você vai somar todos os 6 ângulos aqui e dá igual a 720. Vira uma equação. Uma equação do primeiro grau. Como aqui tem denominadores diferentes, vocês vão ter que tirar o mínimo múltiplo comum aqui para poder igualar os denominadores, né? Na hora da soma. Então, esse exercício aqui, você vai somar todos os ângulos igual 720. Aí você vai isolar o x para descobrir quanto que mede o valor de x. Tudo bem aí, gente? Nesse exercício 5, todos eles vão transformar em equações do primeiro grau. A soma de todos os ângulos dá 720. Nesse aqui, quantos lados? Vocês estão me vendo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Então, Voltou. Voltou, tinha travado. Sim. Oi? Eu não tô vendo. Agora eu tô vendo. então, mas vocês estavam vendo a tela do livro? Não, Sim, né? eu não. Não, vocês não Não, estavam professor. vendo? Não estava compartilhando a Não, tela tô aqui com vendo. vocês, ó. Não, você tava. Mas agora Não, não tá. Isso. Agora tá. É porque eu Agora estava Não, você falando. tava, mas agora eu vou ver de novo. É que eu estava falando, mas ninguém estava participando, ficava todo mundo assim, eu não sabia nem se tinha alguém me escutando. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Participa da aula, gente, né? Eu pergunto, então, vocês estão entendendo? Liga o microfone e fala, sim, professor. Não, nós estamos com dúvida, professor. Porque é uma aula, gente. Se vocês ficarem sem me dar o retorno, é a mesma coisa que eu só gravar a aula e mandar vocês assistir. Que nem, pergunta. Quem assistiu a aula gravada das 8h10? Eu ainda não consegui assistir, eu vou assistir depois da aula de história. Mas é para assistir às 8h10, gente. É para assistir no horário da aula de vocês. O Raj tá assistindo. Então, porque tem um monte de gente que não está assistindo. Eu percebi, ó, que nem essa aula hoje era uma aula que eu já tinha dado online, eu já tinha dado gravada. E eu estou dando de novo a mesma aula, gente. É para assistir a aula às 8h10. Porque senão, como que eu vou fazer para falar agora com vocês uma coisa que vocês não viram ainda às 8h10? Essa aula é uma aula perdida, então. Então, não preciso dar aula online, eu só vou gravando, e aí vocês veem a hora que vocês querem, vocês fazem a hora que vocês querem. Pô, se tem um horário de aula, é para ver no horário de aula, era o que alguns dos pais estavam falando, poxa, mas não tem o horário. Lógico que tem horário. Tem horário para vocês fazerem as coisas, é aula. Depois eu vou olhar lá no vídeo do Classroom quem assistiu e quem não assistiu. Está lá marcado a hora que vocês acessaram, quem acessou, se concluiu a atividade, se não concluiu a atividade, tudo isso vai virar nota depois. Como vocês acham que a gente vai avaliar vocês? Então, por favor, ó, entendam, nós estamos numa nova era da educação.
Vocês fazem parte dessa mudança. Se vocês não fizerem do jeito certo, não vai adiantar nada. Assiste a aula antes, para depois a gente poder fazer essa aula. Senão fica todo mundo boiando. E ainda quando eu pergunto, participa. Se eu perguntar alguma coisa, gente, vocês estão entendendo? Sim, não, põe um IES aí, põe um joinha na tela, interage. Senão fica todo mundo quieto, eu pergunto, e aí, vocês estão entendendo? Pô, não tem ninguém que responde. Aí eu falo, ó, como que faz para resolver isso aqui? Ninguém responde. Isso não é aula. Então é a mesma coisa que eu deixar a aula gravada. Então vou falar para a Edna, 8º ano não precisa ter aula online. Deixa eles pegar sua aula gravada. E aí eles acessam quando eles querem. Então faz favor, tá? Quando eu postar uma aula às 8h10, vocês assistem ela às 8h10. Eu fiquei no Meet, porque está lá no recado da aula online. A aula 8h10, e eu fiquei no Meet da 8h30 até as 9 horas, esperando alguém entrar para tirar dúvida. Não entrou ninguém. Ou melhor, ninguém nem assistiu a aula. Não é verdade? Então, para que eu fico gravando a aula? Travou de novo. Não travou, não. Eu fiquei quieto mesmo para ver a reação de vocês aqui. Gente, abre a câmera todo mundo aí, por favor. Que nem a Sara fez. Bruna, isso. Vamos lá, vamos conversar um pouco aqui. Microfone também? Se quiser abrir o microfone, abrir a câmera, por favor. Galerinha, tá faltando gente ainda aí, ó. Eu sei que é difícil, não é fácil. Ah, tem que acordar 7h20 para assistir a aula. Vocês já viram que eu não coloquei nenhuma aula online às 7h20? Eu deixo sempre uma aula gravada, que daí vocês podem dormir até um pouquinho mais tarde, mas, poxa, eu postar uma aula às 8h10 da manhã, ficar das 8h30 às 9 horas, esperando alguém entrar para tirar dúvida. Aí não entra ninguém. Aí depois eu pego e faço uma outra aula às 11 da manhã. E ainda o pessoal não assistiu a aula das 8h10, aí não dá, né? Aí não faz sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar só aula online. Não vou mais mandar gravado. Então, segunda-feira, às 7h20, eu vou fazer online, vou fazer vocês saírem da cama às 7h20. Não era a minha ideia. Mas se vocês só participam da aula online e não assistem depois, não faz sentido eu ficar gravando aula. Então, quando o professor marcar, ó, 8h10 tem uma aula para vocês assistirem. Ah, pô, 8h10, pô, mas pelo menos 8h30, meu. Assiste antes da próxima. Assiste o vídeo, pelo menos antes da próxima aula. Para que a gente possa chegar nessa aula agora e falar sobre o vídeo que vocês assistiram. Senão eu tenho que dar uma aula gravada e na aula online eu tenho que repetir a aula gravada porque vocês não assistiram. Faz sentido? Não faz, né? Então, por favor, ó, quando tiver um post, vocês olham o post e assistem a aula. Entra no Meet, né? O professor é igual na sala de aula. Eu dou uma explicação e fico sentado lá para tirar dúvida. É igual aqui. Eu passei uma videoaula e fiquei meia hora parado na frente do computador esperando algum aluno entrar para tirar dúvida. Mas como que vai tirar dúvida se nem assistiu a aula? Né? O vídeo tem 20 minutos, a aula tem 50. Então, 20 minutos de vídeo e depois eu fico 30 minutos esperando online. No Meet tem lá o link do Meet, não tem? É só clicar. Clica, tira dúvida, participa. Vai ser a única maneira da gente poder terminar logo aí essa quarentena, chegar logo dia 20 de julho, que eu acho que dia 20 de julho volta, né? Pelo menos o governador de São Paulo está com esse planejamento de dia 20 de julho voltar, não é certeza, mas tem um horizonte aí. E aí, nesse período, a gente vai ter que conviver com isso. A gente vai ter que conviver com as aulas online. A gente vai ter que conviver com videoaula gravada. É difícil?
Mas é o que tem para hoje, tá? Então, participem mais, né? Se não gosta de abrir câmera, se não gosta de mostrar o rosto, abre o microfone, faz uma pergunta aí no chat. Quando o professor pergunta, e aí, vocês entenderam? Põe um ok aí, pega aqui, né? Ó, põe um ok na tela, para pelo menos saber que o professor, ok, né? Ou não, né? Fica falando, não, peraí, volta lá no exercício. Aí sim, aí é uma aula. Agora, a gente tem que fazer o quê? Tem que ver tudo isso aqui ainda, ó. Eu estou compartilhando a tela, dá umas travadinhas. Mas tá vendo? Tem um monte, ó. Um monte de exercício. Provavelmente nesse aqui, ó, que eu estava falando agora, um monte de gente não sabe como faz isso aqui. Né? Aí eu falei, ó, vai fazer isso, 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 isso. Alguém tem dúvida? Ninguém falou nada. Alguém entendeu? Ninguém falou nada. Eu falei, caramba, não tem dúvida, eu também não entendeu. Né? Eu acho estranho. Ou quando a pessoa não tem dúvida, e o professor fala, então todo mundo entendeu? Entendemos? Né? Porque senão não responde numa hora, não responde na outra. Então vamos combinar assim, vamos dar uma melhorada nas próximas. Todo mundo entendeu como é que vai fazer esse? João, como que faz isso aqui, João? Como é que faz isso aqui, Raj? O exercício A, que está na tela. Como é que eu vou fazer, Carol? Primeiro vai ter que saber o valor de X aqui, não é? E aí, Gi? Como que faz, Gi? Iago, como é que eu faço aqui esse exercício A? Não sei não, o seu sei. Não. Tem que fazer Tem que isolar o X, não tem? No C? A vai ter que fazer um venha somando os outros, né? Fração, não sei. Então, mas antes eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa antes aqui. Como é que eu vou descobrir aqui o X? Tudo bem, esquece a fração. Pensa só nos ângulos. Então, aqui o C. O que eu vou ter que fazer aqui para resolver o C? Isolar o X? Tá, mas isolar o X. Beleza. Mas como? O que eu vou ter que fazer? Sabe, Bruna? Fala para nós aí, Bruna, rapidinho. Que está acabando a aula, tem 1 minuto. Oi? Tem que montar uma equação. Isso, e como que eu monto? Eu pego a soma de tudo aqui, ó, igual a quanto? 180 ou 360? Então quer dizer que a figura que tem 6 lados, a soma dos ângulos internos dá 180 ou 360? Ou eu vou ter que primeiro descobrir qual é a soma dos 6 lados? 720. 720. Então não adianta eu ficar falando se vocês estão olhando, gente. Ó, a soma, quantos lados tem? 6 lados. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Então, a soma de tudo que está aqui dentro, 3x menos 15, mais x mais 80, mais 135, mais 4x, mais 3x menos 5, mais 4x é igual a 720. E aí você montou a equação que a Bruna tinha falado. Então não adianta, só tem que descobrir o valor de x? Tem, é lógico. Tem que montar a equação? Tem, mas como montar? A soma de todos os ângulos tem que dar a somatória de uma figura que tem 6 lados. Ok, gente? Então, ó, tentem fazer esses exercícios. Segunda-feira a gente vai ter mais uma aula online aí. Eu ia marcar, tem 2 aulas segunda-feira, né? Uma às 7h20 e outra às 8h10. Eu deixei a primeira como aula gravada.